Por que as soluções que a extrema-direita coloca, ou que a direita, sob nova roupagem, coloca, não vão resolver para a maioria? Vai resolver para a minoria. Para os homens brancos endinheirados, a crise deles vai ser resolvida. Agora, para a maioria da população, não tem futuro nesta pauta da extrema-direita. Olha só, vocês acompanharam aí os resultados da eleição na Espanha? É falar disso, assim, a gente às vezes pede mais arrojo dos nossos governos aqui, mas os sinais que vêm de fora são sinais bem ruins, né? No Chile, o governo Boric está numa situação bastante ruim, a situação também não está fácil na Colômbia. A gente tem sinais da Europa também bastante complicados. Esse sinal de ontem, né, o PSOE teve 1 milhão de votos a menos que o PP, foi varrido de todas as prefeituras, aí perdeu praticamente todas as regiões, e o Podemos acabou. Acabou, eu estou exagerando, mas assim, não teve. Eu falei que ele já tinha acabado, de certa maneira, né? Eu acho. Mas assim, dessa eleição foi um enterro, né? Que assim, aonde poderia ganhar ali, que não é o Podemos exatamente, mas tem uma frente em Barcelona, Quadra Colau, ela ficou em terceiro lugar. Sim. Então, o Renato, essa questão que você traz é bastante importante. Eu acho que ela é decisiva, porque o que está acontecendo é que existe um avanço da extrema-direita mundial, né, em todos os lugares, né? E é uma extrema-direita que combina uma estrutura de valores, uma lógica de valores muito perversa, né, para recuar tudo que a gente pode, que a gente obteve contra o reacionarismo, né? Eles querem recuar. E uma segunda coisa, na política econômica, eles querem destruir direitos sociais, destruir o que resta de direitos trabalhistas. É só você olhar o programa desses caras. É só você ver o Chile, inclusive. Então, a minha questão é o seguinte: esse cenário ele está dado e ele não é novo, ele está se consolidando. É um cenário de disputa muito pesada. A minha pergunta é como enfrentar esse avanço da extrema-direita? É a gente reduzindo a nossa pauta? É essa a minha dúvida. No Chile, o que aconteceu é que na Constituinte, eu acho que a primeira Constituinte, né? A Constituinte que aconteceu, eu acho que o pessoal subestimou a extrema-direita, colocou uma série de questões que não tinham como ser mantidas, não colocou o próprio Boric não colocou a questão da distribuição de renda, ele privilegiou outras pautas. E o que está acontecendo na Espanha é que lá nossa pauta já era rebaixada. Essa que é a questão. Eu não sei se é uma pauta radicalizada que levou à extrema-direita. Eu acho que a extrema-direita está nadando de braçada e ela tem muito de fascista, ela é fascista hoje, não é toda, mas ela é hegemonizada por esse arquétipo fascista, e nós estamos recuando como se o recuo fosse algo que fosse conter a extrema-direita. E aí eu pergunto, será que não era o caso da gente ter escolhido 4 elementos, 5 elementos de futuro, como diz a Carlotto, elementos que falem de distribuição de renda, mas no plano do concreto da vida do cidadão, no plano ambiental, no plano que possa melhorar condições de vida e trabalho? Será que isso não seria mobilizador? Porque eu sei também que o Centrão, o Centrão já chegou, não chamava Centrão, mas chegou a apoiar o Lula lá atrás, porque ele precisa de voto, ele quer estar com voto. Só que nós não estamos mobilizando a sociedade. E eu sei que não é fácil a mobilização, que
a gente está num clima muito de morno, uma coisa morna, só que o morno não é um terreno nosso, eu não sei, é nesse sentido que eu estou falando. Mas se você for pensar lá no Chile, o pessoal tentou radicalizar e deu ruim. Não, mas não estava radicalizando já. Ele Não, já a tinha... Constituição era muito mais progressista do que o sentimento geral da população. Mas é o que eu puxou o freio de mão. O Boric puxou e não pôs a questão da distribuição, Renato. Ele pôs questões que são importantes. A questão, por exemplo, daquela comunidade indígena que é muito expressiva, esqueci o nome. Macuti. O que acontece é o seguinte, isso foi usado porque, assim, eles abriram tantos flancos em questões de valores que eles não conseguiram ter um mínimo denominador comum. Então, era mais fácil ser contra a Constituição do que ser a favor. Eu acho que isso é um problema. A pauta da melhoria das condições de vida, em geral, ela é uma questão, e distributiva também, que enfrentasse o neoliberalismo, coisa que o Boric nunca fez. Eu queria chamar essa atenção. E eu acho que a gente, de certo modo, a gente fala assim, bom, nós vamos enfrentar uma estrutura de poder dominante no Brasil, que é do financeiro e do ruralista. Eles têm muitos deputados, então a gente faz uma política meio ali. É possível que dê certo? Talvez, né? Talvez, tomara. Mas eu acho que não tem acordo com o ruralismo e com os financistas. Com a Faria Limer, eles querem a alma do trabalhador. Aliás, eles nem querem mais trabalhador, eles não chamam mais de trabalhador. Vocês já devem estar ouvindo, quem está nos ouvindo, o trabalhador não existe mais, eles chamam de colaborador, eles chamam de um monte de coisa. Eles querem destruir a figura e querem automatizar tudo que for possível para reduzir o confronto, para reduzir aquilo que é, na verdade, a sociedade, que é a luta dos grupos sociais por melhoria de vida, né? Eu não vou nem falar por tomar o poder, porque isso não existe, está distante, mas por melhorar suas condições de vida. Então, eu não sei, eu acho que na Espanha também o pessoal tinha uma... o pessoal não conseguiu fazer um acordo da esquerda com o centro democrático, que teve muito voto, PSOE e tal, não conseguiu fazer um acordo para poder avançar na questão dos direitos sociais, que melhorasse a vida. É complicadíssimo isso. Você quer chamar Carlotto para essa conversa aqui, mas dando uma ponderação aqui só, Carlotto. Na Espanha não foi o Vox que avançou, foi o PP. É um retorno do PP. É diferente. Não, mas veja, tudo bem. Mas você está dizendo que a direita é tradicional, né? Tá. Mas é porque o que eu acho é que, de todo modo, o espectro político já se moveu todo para a direita. Né? E isso não muda muito. E mais, é uma direita tradicional, mas também sob outra roupagem, né? Uma roupagem mais radicalizada. Agora, o que eu acho essencial, concordando com o Sérgio, como é que eu interpreto esse crescimento da extrema-direita? Veja, depois da crise de 2008, né, a não resolução daquela crise colocou todas as sociedades diante, primeiro, de uma intensificação dos conflitos sociais, distributivos, sobretudo, e uma discussão sobre o futuro. Ainda mais nesse contexto de guerra, isso mais ainda se coloca. Né? Então, você tem uma redução do horizonte de expectativas, né? E a força que cresce é a força que enfrenta o status quo, que é a extrema-direita. Ela enfrenta o status quo, isso é muito... É louco dizer isso, mas é verdade. Eles enfrentam o status quo com uma posição aquém. Né? É para intensificar o neoliberalismo e para colocar no lugar do Estado iniciativa privada de todos os tipos, da família, daí o conservadorismo, à religião. Né? Então, é uma destruição, eles surfam nessa destruição do horizonte de expectativas, apostando numa solução totalmente individualizada. Né? É o salve-se quem puder.
né? E a imagem máxima disso é a segurança pública, cada um cuida do seu. Veja, mas querendo ou não, é uma solução. Aparece para as pessoas como uma solução. A extrema-direita não está vendendo, está tudo bem. Vamos, entendeu? Vamos preservar o que tem. Só que o que eles estão propondo não vai resolver o nosso problema, vai piorar a nossa situação. Então, o que eu acho, e é por isso que essa questão do futuro é importante, é que a esquerda deveria se mover, né, para projetar uma pauta, para projetar uma solução, para enfrentar o status quo também, mas com uma proposta de futuro que seja melhor para a maioria e não para a minoria, como faz a extrema-direita, né? E aí, o que eu acho é que essa posição, e eu acho que o Boric é um símbolo muito importante disso, né, de você recuar, como disse o Serginho, né, em busca de um centro, de encontrar um centro e se somar a um centro que não existe mais, que não tem mais voto. Então, você está recuando a sua pauta em torno do quê? Né, para fazer acordo com quem? Eu acho que essa é a pergunta. Né? Como é que você constrói maioria neste contexto? Não acho que seja, como fez o Boric no Chile, uma aposta numa maioria aritmética, porque essa conta não vai fechar. Né? Não é porque a esquerda vai fazer acordo com o centro democrático que vai se somar aos votos do centro democrático, porque já se moveu, e é isso que a eleição da Espanha mostrou. Não tem centro. Né? É direita ou é esquerda. Então, como é que você constrói maioria? Constrói maioria afirmando uma pauta que seja vou dizer, transformadora do status quo, que reconheça que há uma crise, que a crise é grave e que as soluções que precisam ser colocadas na mesa são soluções ousadas. Né? E fazendo um enfrentamento do porquê que as soluções que a extrema-direita coloca, ou que a direita, sob nova roupagem, coloca, não vão resolver para a maioria. Vai resolver para a minoria. Para os homens brancos endinheirados, a crise deles vai ser resolvida. Agora, para a maioria da população, não tem futuro nesta pauta da extrema-direita. Mas pode ter futuro com uma pauta, como você acha, de 5 pontos, né, para enfrentar a crise.